Ok? Um dos maiores erros da direita ao longo dos últimos 4 anos foi a nossa comunicação. Esse vídeo será um vídeo sério e longo, mas é um relato detalhado de uma sequência de fatos que levaram à pergunta legítima: o que realmente aconteceu? Eu acho que muita gente ainda não entendeu e, na mesma proporção, eu acho que muita gente não conseguiu explicar qual é a pulga que permanece atrás da orelha de muita gente, inclusive na minha. Portanto, me permitam tentar. E aqui, povo do Ministério da Verdade, isso aqui é a minha opinião, meu ponto de vista. O PL da censura ainda não passou, portanto, opinião ainda não é crime, né? Eu confesso que eu fiquei muito espantada com a invasão do 8 de janeiro, porque nós estávamos nas ruas há anos e a nossa reputação era de sair com tudo limpo e nenhuma janela quebrada. E do nada, resolvemos não só invadir, como quebrar patrimônio público que nós mesmos pagamos. Eu consigo compreender que tinha muita gente frustrada e incrédula com toda a situação. Eu mesma era uma delas. Mas a questão é que mesmo após as descondenações, perseguições, sempre nos mantivemos ordeiros. Era quase na base da fé, daquele ditado que o bem sempre vence no final, já que a outra vertente é o Apocalipse, que relata que no fim dos tempos vai dar tudo ruim mesmo, até que tudo se acabe. A gente não só contava com a fé, que como diz a música, não costuma falhar. Eu acompanhei durante anos muitas pessoas, inclusive pessoas abandonando o governo Bolsonaro por considerá-lo frouxo. E eu até queria entender o ponto dessa reflexão, porque aos que diziam isso, era para ter avançado? Em cima de quê? Do outro lado do muro tinham aqueles que gritavam como se fosse uma verdade absoluta que o Bolsonaro era um ditador, um autoritário. Vocês entendem que as duas oposições ao Bolsonaro por si só são contraditórias? Uns pedem que ele seja autoritário, outros o acusam de ser autoritário. Mas eu desafio qualquer um a apontar qual foi a vez que o Bolsonaro saiu da dita 4 linhas. E eu não quero narrativas de achismos opositores, eu quero fatos. Quando? Quando foi? Engraçado que nos anos de governo Bolsonaro, 90% da imprensa se portava como uma carcereira, encurralando o governo e criando tempestades em pautas caras para a grande e velha mídia. Mas o povão, nós, os afegões médios, realmente não queríamos saber dos puns das vacas, porque acredito que a galera tá mais preocupada com o fato de que se o agronegócio regredir, muita gente vai passar fome. E o Brasil já tinha 33 milhões de pessoas sem comida. Não é, Lula? A Globo, principalmente ela, após uma disputa aberta e estabelecida com o presidente Bolsonaro, encarou a briga. Foi quase uma disputa de vamos ver quem é que ganha essa. Qualquer coisa que Bolsonaro fizesse era uma polêmica imperdoável e repetida à exaustão na tentativa de pautar todo o debate público naquela máxima: uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Eu lembro da vez que a Globo fez uma matéria no Jornal Nacional que, de certa forma, estava tentando atribuir à participação do presidente Bolsonaro a morte da Marielle. Não era mais ser baixo para vencer a guerra, era ter se desprendido de qualquer tipo de escrúpulos em nome da vitória pessoal da emissora, que em nada tem a ver com o bem da população em geral. Em nada. E por que eu tô voltando nessa história se a gente tá aqui para falar do dia 8 de janeiro? A imprensa no Brasil passou a validar qualquer tipo de arbitrariedade porque fazer o quê? É tudo para proteger a democracia, mesmo que para se alcançar esse objetivo, a democracia fosse ignorada, o que não faz sentido. Passamos por maus bocados, né, galera? E isso tudo me faz compreender o que eu falei no início, o tamanho da frustração que cada um, que sabe exatamente o que passou, o que aconteceu aos olhos de todos, numa guerra sabidamente ideológica, carregou consigo. Esse sentimento poderia ter, sei lá, de uma maneira totalmente equivocada, que eu não concordo, porque, de novo, a gente não é assim. Mas poderia ter feito o copo transbordar naquele dia 8? Acho que poderia. E isso em algum momento é justificativa? Não, não é. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Vamos fazer aqui um exercício mental. Imagine uma torcida de futebol de um clube pequeno, que durante anos foi uma chacota, sem torcida, sem jogador, sem prestígio.
E do nada esse time começa a ganhar de todo mundo, derrotando os favoritos, despertando a admiração de milhares de pessoas que começam a acompanhar esse time, a acreditar na vitória. E esse clube chega até a final do campeonato mais importante. Porém, ele perde, porque o juiz marcou 3 pênaltis fora da área, expulsou 4 jogadores que não tinham cartão amarelo e ainda por cima deu 30 minutos de acréscimo para que o time adversário pudesse virar o jogo. A torcida ficou frustrada, indignada e enfurecida. Vendo toda essa situação, um dirigente muito importante do time adversário identifica uma oportunidade. E se eu colocasse alguns agitadores entre os torcedores e na mesma hora abrisse as portas, indicando o caminho que os levariam até o vestiário do juiz? E o que esse dirigente ganharia com isso? Bom, teríamos matérias nos jornais dizendo que o time não sabe perder, que os seus torcedores são uns vândalos, poderiam espantar os patrocinadores para enfraquecer ainda mais aquele time, poderiam acabar com a reputação dos jogadores, prender boa parte dos torcedores e, de quebra, quem sabe, banir o time do campeonato por conduta antidemocrática. Portanto, se o dirigente tivesse sucesso no seu plano, um inimigo seria eliminado. Vocês conseguiram me entender? Bom, eis o ponto. Existe uma lenda que diz que o que rola nos Estados Unidos chega no Brasil em média 2 anos depois. E no dia 6 de janeiro de 2020, após a derrota do Trump, ocorreu a invasão do Capitólio. E eu sei, parece um filme repetido com perfeição. Mas na época, a acusação foi que Trump havia instigado as pessoas a invadirem o Capitólio, que lá entraram de forma violenta para fazer sabe-se lá o quê, numa atitude que atentou contra a democracia. Muitas pessoas foram presas, Trump foi banido e o episódio se tornou o slogan de "Tá vendo por que esses antidemocráticos têm que ser expulsos da política? A gente não pode deixar que eles retornem." Qualquer tipo de medida autoritária era respaldada na famigerada invasão do Capitólio e o atentado à democracia. E isso aconteceu após a imprensa americana, de forma explícita, durante o período eleitoral, esconder o fato de o laptop do filho do Biden, seu Hunter Biden, ser real. Na verdade, o conteúdo era tão prejudicial ao seu bidê que a imprensa, na maior cara de pau da vida, o chamou de fake news. E assim o assunto foi censurado. As gravações das câmeras de segurança sobre o acontecido no Capitólio ficaram em sigilo absoluto. Ninguém poderia ter acesso. E assim foi, por 2 anos. Até que a verdade sempre aparece e os vídeos do Capitólio mostraram uma entrada praticamente direcionada dos manifestantes pelas autoridades que lá estavam. Não teve desordem. Aliás, eu não posso pôr aqui, mas se você procurar aí na internet, você vai ver que foi quase um tour guiado. Após o vazamento das imagens, muitos manifestantes que estavam há mais de 2 anos presos foram soltos. Aquela era a verdade real e não a verdade fabricada sobre o Capitólio que estava começando a aparecer. No Brasil, às vésperas da eleição, todos aqueles que disseram que o Lula apoiava ditaduras, que havia sido descondenado ou que chegasse ao cúmulo de reproduzir matérias de jornais que ainda se atreviam, foram censurados e processados. Eu sou uma dessas pessoas. Mas nessa, até o antagonista da mídia que tem que ser livre para ser democracia, foi censurada e processada. Após a derrota e o tempo de silêncio do Bolsonaro, o Lula subiu a rampa. E aí a gente volta na história do time de futebol fictício, que teve os seus torcedores atiçados e portas abertas para que o caos acontecesse. E então eu pergunto, eu tenho direito num país chamado Brasil, que muitas vezes chegou a ser autoritário para que a democracia fosse preservada? Eu tenho o direito de pensar que isso pode ter acontecido naquele dia 8 de janeiro? Pois então, galera, tudo até aqui foi apenas a minha opinião, meu ponto de vista de quem assistiu acontecer. Agora nós vamos de fatos. Logo após os atos, ainda no dia 8 de janeiro, Soraya Tronic entrou com requerimento e começou a coletar as assinaturas para a instalação de uma CPI, só no Senado, para que o ocorrido fosse investigado. E Randolph Rodrigues, petista, foi lá e endossou. Já no dia 9 de janeiro, a CNN deu a seguinte notícia.
A BIM emitiu alertas diários sobre risco de vandalismo em manifestações golpistas. Segundo a agência, os alertas foram transparentes e apontaram que seriam manifestações com volume e violência. Ou seja, todo mundo que deveria ser avisado para que o 8 de janeiro não acontecesse, segundo a ABIN, foi comunicado. Na sequência de fatos, no dia 12 de janeiro, o Lula deu a seguinte declaração. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E isso eu achei ótimo, porque aqui nós temos o próprio Lula admitindo estar convencido de que não foi uma invasão, que alguém teria aberto as portas. E assim, nisso eu e o Lula até concordamos, exceto pelo ponto que ele acha que pode ter sido bolsonarista que fez isso. Eu acho que até pode ter sido, mas eu também desconfio que pode ter sido alguém com interesses muito maiores, ainda desconhecidos. Ainda. E quem poderia tirar essa dúvida? Uma real investigação. No dia 15 de janeiro, o Fantástico fez praticamente um especial da invasão, mostrando recortes feitos e escolhidos pelo desgoverno, que sabia muito bem o impacto que queria causar. Colocaram repetidas vezes a cena de um homem com a camisa do Bolsonaro derrubando um relógio, numa clara tentativa de linkar o Bolsonaro à invasão. As imagens editadas e cedidas pelo desgoverno ficaram no ar por mais de 48 horas. Foram os assuntos de todos os jornais e ali era selado o discurso que passaria a ser mais intenso adiante sobre a necessidade de se frear os vândalos e golpistas. Porém, no dia 18 de janeiro, alguma coisa mudou? Lula se diz contra a CPI para apurar atos do 8 de janeiro. Para presidente, comissão da investigação no Congresso pode criar confusão tremenda e defendeu investigações conduzidas pelo governo. Eu lembro que na época que eu li essa matéria eu fiquei... Oi? Quem está acusando não quer investigar. Assumiu que a investigação pelo Congresso poderia criar confusão tremenda e defendeu que o governo, ou seja, ele e seus aliados, conduzissem as investigações? Como que alguém em sã consciência pode achar isso justo ou natural? Se bem que no momento atual que vivemos faria até sentido quem investiga ser aquele que acusa, principalmente sendo uma oposição declarada com o único objetivo de exterminar adversários. No dia 20 de janeiro, presta atenção nisso que é importante para que você compreenda os acontecimentos recentes. A Veja soltou essa matéria que dizia o seguinte: mensagens obtidas por Veja mostram negligência do GSI nos atos golpistas. GSI, galera, Gabinete de Segurança Institucional, que avaliou que a manifestação não representava risco, dispensou reforços e não agiu para proteger o Palácio do Planalto. Dispensou a guarda palaciana, tipo... Galera, eu sei que o pau vai quebrar, mas tá tranquilo, pode ir pra casa. E enquanto isso tudo acontecia, a Folha de São Paulo, usando a Lei de Acesso à Informação, solicitou a íntegra das imagens do dia 8 de janeiro. E a resposta foi essa aqui. Abre aspas. Segundo a argumentação do GSI, liderado pelo general Gonçalves Dias, não é razoável o compartilhamento da íntegra das imagens por expor informações de métodos, equipamentos, procedimentos operacionais e recursos humanos da segurança presidencial. Fecha aspas. Imagens escolhidas pelo próprio desgoverno estavam ok, não tinha problema. Porém, a íntegra das imagens era exposição de informações. Essa foi a primeira desculpa dada pelo GSI em 7 de fevereiro. Foi então que a oposição se movimentou dizendo que, pera lá,
As coisas precisavam ser melhor esclarecidas e de forma pública, já que o assunto, como o Capitólio nos Estados Unidos, tomou conta de todas as emissoras e virou arma contra a oposição. Por que colocar em sigilo as imagens? Ficou parecendo que era necessário esconder algo, que algo estava sendo escondido. Galera, é a primeira vez que a nossa geração assiste aos acusados pedindo para serem investigados para que se tenha um julgamento justo. Antes, isso era visto nos tempos medievais, onde o lorde, o rei, sumariamente condenavam aqueles que eles acreditavam que eram culpados. A coleta de assinaturas para uma CPMI foi iniciada por André Fernandes e, diferente da CPI, englobava as duas casas, Senado e Câmara. E a escolha por uma CPMI é justamente para se manter um equilíbrio justo durante as investigações, já que é de conhecimento público que Lula ainda possui uma maioria no Senado Federal. Portanto, juntando as duas casas, teríamos o equilíbrio. Acredito que num primeiro momento, o Lula não acreditava que a CPMI conseguiria a quantidade necessária de assinaturas. Mas na medida que os dias passavam, novas descobertas eram reveladas e suspeitas sobre o sigilo imposto e a vontade de manter a investigação longe dos holofotes era explícita, estava todo mundo vendo. As sextas-feiras voltaram a ser as sextas das prisões e buscas e apreensões. Relatos de detentos sem acesso a advogados viraram comuns e sem expressão, né? Porque, afinal de contas, eram golpistas, terroristas, que tipo de direito eles podem ter? Assistíamos inertes com uma sensação de impotência. Afinal, quem ousasse se manifestar estaria sendo conivente com os atos. Eu fui censurada, o meu canal está censurado. Acredito eu que por esse motivo, porque a verdade é que eu não sei. Os meus advogados entram com pedido de acesso à decisão e nem isso a gente consegue ver. Eu simplesmente já fui julgada e condenada sem que ninguém se desse ao trabalho de me comunicar o que foi que eu fiz. Então o medo da censura e da perseguição política, típicos de ditadura, galera, é real. Porém, no dia 24 de fevereiro, o André Fernandes consegue o número necessário de assinaturas para que a CPMI seja instalada. Aí, um novo flanco de batalha foi aberto. Lula ofereceu cargos de segundo escalão para que parlamentares retirassem suas assinaturas. Ameaçou não pagar emendas caso os parlamentares mantivessem o nome na lista. E isso à luz do dia. No dia 2 de março, as matérias eram assim: governo atua para esvaziar a CPMI dos atos golpistas, mas esbarra em novas adesões. E aí a matéria conta que 2 deputados da base do governo tinham retirado as assinaturas, porém, outros 3 assinavam o requerimento. E isso porque muita gente já estava achando que algo realmente parecia estar errado. As declarações que seguiam, à medida que o tempo ia passando, só alimentavam a desconfiança. Como um relatório que teria sido entregue a Flávio Dino, ministro da Justiça, avisando detalhadamente o que iria acontecer no dia 8 e pedindo que providências fossem tomadas. Chegamos no dia 28 de março, onde o desgoverno ainda não havia conseguido retirar as assinaturas para impedir que a CPMI fosse aberta. Mas Flávio Dino foi convocado para a CCJ, onde ele deu a seguinte declaração: quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa, e diga que dia e que horas que eu recebi. Com o deboche afiado numa clara demonstração de falta de respeito à Câmara dos Deputados, Flávio Dino se refere ao relatório que teria supostamente recebido como mítico e ainda desafiou a quem o acusava de ter tido acesso a esse documento que mostrasse. E foi exatamente o que aconteceu, já que no dia 29 de março, o Kim Cata-Coquinho, que independente de eu gostar dele ou não, fez um bom trabalho ao falar. Você não pediu? Então toma. Kim Kataguiri apresentou o relatório do diretor da Polícia Federal direcionado ao Flávio Dino no dia 7 de janeiro, um dia antes dos atos, que dizia explicitamente que invasões estavam programadas para o Palácio do Planalto, ao STF, ao Congresso e talvez até outros prédios públicos, que acabou sendo exatamente o que aconteceu. E no documento ele solicita como medida que os manifestantes fossem impedidos de circular, devido à gravidade da situação. Então sim,
Dino havia sido informado de forma incontestável do que aconteceria. E o Dino não é alguém que deveria receber essa informação e dizer: "Nó, que pena, hein, que chato". Ele é ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele é pago para resolver isso. No dia 7 de abril, Flávio Dino se manifestou dizendo que uma CPI poderia atrapalhar as investigações. Já no dia 11 de abril, em entrevista ao Metrópolis, o Flávio Dino explicou o porquê não recebeu os relatórios da ABIN. E ele se justificou dizendo que esses relatórios eram enviados por WhatsApp e que esse era o motivo dele não ter recebido os informes. Chegou pelo WhatsApp, não viu o WhatsApp. E acha interessante essa manifestação do Flávio Dino, já que a intervenção no Distrito Federal foi feita pelo próprio WhatsApp, como nos conta essa matéria do Conjur. Abre aspas. O ministro contou que teve que convencer o presidente Lula a assinar o decreto da intervenção, tirar uma foto e enviar para ele por WhatsApp. Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, no dia dos atos de vandalismo. Fecha aspas. E ele estava em Araraquara sem agenda, tá, galera? No sábado à noite, ele decidiu ir para Araraquara e convocou a imprensa para cobrir que ele estaria em Araraquara. O decreto de intervenção foi anunciado ainda no dia 8, perante as horas de vandalismo. Ibanez Rocha, governador do DF, foi afastado de forma inédita e Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, teve um pedido de prisão por suspeita de omissão. Suspeita. Já no Rio Grande do Norte, da petista Fátima Bezerra, após vários dias de ataque de facções criminosas com bandidos armados pelas ruas, o ministro não viu qualquer necessidade de intervenção. Isso é interessante, né? Eu acho interessante. Tá, vamos analisar agora a demora de Rodrigo Pacheco, aliado de Lula, em abrir a CPMI. Porque não foi 1, 2 ou 5 pedidos para que o Pacheco fizesse a leitura do relatório da CPMI. Porém, havia sempre um mas, um porém, uma viagem no meio do caminho. No dia 4 de abril, os senadores Girão e Cleitinho gravaram uma conversa com Pacheco, onde ele dizia que já tem um tempão que vocês estão me cobrando a abertura dessa CPI, eu enrolando, né? Tem as assinaturas e tal. Mas fica assim, entre dia 11 e 14 de abril, a gente abre. Tá combinado? Mais ou menos isso. E não abriu. Empurrou para o dia 18 de abril e foi assustadora a manobra que tentaram fazer para que a abertura da sessão do Congresso, que uma vez aberta instalaria automaticamente a CPMI, fosse boicotada. O normal é que o painel de presença dos parlamentares se abra no início do dia e permaneça aberto enquanto existir atividade parlamentar no Congresso, praticamente o dia todo. Porém, no dia 18, o registro de presença poderia ser feito apenas de meio-dia até meio-dia e meio, ou seja, meia hora para a presença e bem na hora do almoço. O plano era que não se tivesse quórum para que a sessão fosse aberta e assim fosse adiada. Não deu certo. Deputados e senadores se mobilizaram e lá estavam no horário estipulado. Tinha quórum, Pacheco estava lá, não existia nenhum motivo que impedisse a sessão de ser aberta. Vale lembrar que um pouquinho antes, no dia 13 de abril, o G1 já informava que o governo continuava tentando esvaziar a CPMI e que o próprio Lula estava articulando uma estratégia para que as assinaturas fossem retiradas. Não deu certo. No dia 16 de abril, a CPI do Distrito Federal solicitou ao GSI o arquivo completo com as imagens do dia 8 de janeiro. Porém, a desculpa da vez inacreditável foi: GSI usa tamanho do arquivo para não detalhar a invasão do Planalto. GSI alegou que tamanho do arquivo era muito grande. Então ia ficar complicado de mandar, né? De forma debochada, uma desculpa tão esfarrapada, o presidente da CPI respondeu que tudo bem, eles tinham HD externo para salvar os arquivos. Mais uma vez, mais uma desculpa horrorosa para que a íntegra das imagens não fosse disponibilizada para conhecimento público. Para aqueles que já suspeitavam, bom, é o famoso lenha na fogueira. Então, no dia 18, Lula enviou os seus líderes do governo para convencer o Pacheco a adiar a sessão. De novo. E o Pacheco atendeu aos pedidos de Lula, sem maiores explicações. Em aceno ao governo, Pacheco adia a sessão do Congresso e CPMI de 8 de janeiro. E galera, a CPMI foi adiada por
por Pacheco para que Lula tivesse mais tempo para tentar conseguir retirar as assinaturas. E isso é tão óbvio que a matéria do Valor foi assim: Pacheco adia a sessão do Congresso e governo ganha mais tempo contra a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Presidente do Senado comprometeu-se a instalar a comissão, mas deu prazo para que governo retire e tente assinaturas. Eu acho que era para que governo tente retirar assinaturas que o cara tentou escrever, mas tudo bem, deu para entender. Essa matéria é de 19 de abril e o governo Lula desesperado e o Pacheco colocando o seu na reta de forma explícita para tentar impedir que a CPMI fosse aberta. Todo mundo viu. Porém, no mesmo dia 19 de abril, a CNN divulga imagens que mostraram o general Gonçalves Dias, o ministro do GSI, que trabalha com Lula desde 2003 em cargo de confiança, e inclusive participando da vida pessoal do Lula, circulando pelo palácio no momento dos atos, numa postura completamente passiva. Seria esse o motivo do porquê o governo decretou o sigilo de imagens? Melhor, seria apenas esse o motivo ou teriam ainda outros que não sabemos? E sobre esse assunto, ele é bem recente, todos viram as imagens e vimos como foi o desenrolar desse furo da CNN que culminou com a queda do sombra do Lula, o ministro do GSI. Vamos então nos atentar para alguns pontos. O pedido de demissão feito por G. Dias foi recomendado pelo governo e em questão de horas após o vazamento, ele já havia caído. E eu me pergunto por que essa situação se desenrolou tão rápido? Porque esse ministro caiu no primeiro escândalo. Já Lula mantém o Juscelino, que é o ministro das Comunicações, que está envolvido em um escândalo por semana, incluindo suspeita de mau uso do dinheiro público, intacto e protegido. Por que o Lula protege o Juscelino e picou o pé no G. Dias tão rapidamente? Eficiência? Pode até ser, mas eu não acredito. Se fosse para eu chutar alguma coisa, eu chutaria dizendo que o que rolou foi uma tentativa de abafar o caso para que um fio mais longo não fosse puxado. Com a queda do ministro, a culpa é dele, só dele e vida que segue. Ele é um traidor. Tanto que alguns jornalistas estão tentando desassociar a imagem do G. Dias a Lula, como a Miriam Leitão, que fez essa matéria. Imagens de general mostram como foi longe a conspiração de militares contra a democracia e o governo Lula. Vocês entendem? Parece que agora a culpa de tudo é do general, amigo do Lula, mas que do nada se tornou bolsonarista, se rebelou e foi mandado embora. É isso. Só que, galera, isso aqui é apenas um chute baseado nas vozes da minha cabeça. O segundo ponto é que Anderson Torres foi preso por suspeita de omissão. Uma suspeita o levou para o Chilindró, onde ele está até hoje. Mas no caso do Gonçalves Dias, o Globo deu essa avaliação de ministros da Suprema Corte. Ministros do STF veem incompetência, mas não participação do ministro do GSI durante invasão ao Planalto. Integrantes do Supremo, ouvidos reservadamente pelo Globo, afirmam que imagens não significam que membros do governo Lula tenham tido participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. E assim, isso eu também achei interessante porque o que difere a omissão da incompetência? Se você foi incompetente para efetuar a defesa do patrimônio público, sabendo que isso aconteceria, porque tem os informes do próprio GSI, você se omitiu perante a sua atribuição legal, que você é pago para realizar, ou você é só incompetente? Depende da interpretação, né? Hoje em dia a lei está muito subjetiva. Mais um ponto, o Lula não sabia que o ministro esteve dentro do Planalto. Ele alega que não, e que inclusive chegou a pedir imagens específicas daquela câmera, mas que o Gonçalves Dias teria dito para o Lula que as câmeras estavam quebradas. Vamos analisar essa questão mais a fundo? Ele alega que não viu as imagens, mas o Gonçalves Dias nunca disse para o Lula que ele esteve lá dentro. O Lula não teve nenhum conhecimento de que o seu ministro estava lá. Ele nunca contou isso para o seu chefe imediato, que é o presidente da República? Estranho, né? Porque até a CNN ter revelado as imagens, essa hipótese jamais foi levantada. Por que omitir tal informação? O que aconteceu com o general G. Dias? Ele foi demitido, pediu demissão, porque rompeu uma confiança com o presidente Lula. Porque o Lula foi o primeiro a dizer, eu quero ver tudo.
abriram as portas do palácio e o Lula pediu o vídeo inclusive ali, esse vídeo próximo ao gabinete dele, e foi informado pela GSI que não tinha esse vídeo, que a câmera não estava funcionando. Olha, Jordi, eu quero dizer uma coisa a você. Nós vamos atrás de quem fez esses atos. Agora, quem se omitiu, nós não estamos nem um pouco preocupados. Quem errou vai ter que pagar e ser responsabilizado. Esse é Lindbergh Farias, deixando claro que o Lula não sabia, pediu as imagens, que o general Gonçalves Dias, que conhece o Lula há anos, omitiu uma informação muito importante do presidente e traiu a confiança dele. Portanto, seja lá o que acontecer com ele, que aconteça. Esse áudio do Lindbergh foi na quinta-feira, dia 20, porque nessa sexta-feira, dia 21 de abril, o Estadão deu a seguinte matéria. Exclusivo, o governo Lula tentou esconder até 2028 imagens em que chefe do GSI aparece com golpistas. Uai, como o governo tentou esconder se o governo não sabia de nada? Tentou enfiar na população um sigilo de 5 anos, justo Lula, o cara que acha um absurdo colocar coisas em sigilo? E tudo isso aí é muito importante. Um parlamentar do governo afirmou categoricamente que o Lula havia pedido especificamente as imagens daquela câmera e falaram para ele que essas imagens não existiam. O G. Dias falou que isso não existia. Essa é a narrativa deles. Porém, esse BO, seu Gonçalves Dias não segurou e desmentiu essa informação dizendo que... Pera lá, as imagens completas estavam em posse das autoridades competentes, como o STF e Polícia Federal. Tá, ele foi lá e botou no lombo agora das autoridades que tiveram que se manifestar, né? A Polícia Federal disse que sim, viu as imagens, mas que não sabia que aquele cara específico era o ministro do GSI. O que também é interessante, visto que eles identificaram mais de 1.000 pessoas desconhecidas pelas imagens das câmeras. Mas o ministro, eles não conseguiram reconhecer. Logo após isso, a PF também disse que ia antecipar a convocação do G. Dias, porque já haviam relatos reportando à própria Polícia Federal de uma possível omissão do general. Essa foi a manifestação da PF. Já do Supremo, que também possuía acesso à íntegra das imagens, coube a Alexandre de Moraes dar 48 horas para que o ex-ministro e homem de Lula fosse ouvido. E assim foi, viu, galera? Ele já prestou depoimento, mas até agora nada vazou. E assim, isso não é interessante, isso é estranho. Lula sabia ou não sabia que o seu ministro, seu general, estava no Planalto? E se sabia, por que não falou nada? Por que o governo escondeu isso? Essa é fácil de responder. Numa CPMI, não pode mentir. E se mentir, tem outras formas de descobrir se de fato se trata de uma mentira. A CPMI poderá pedir a quebra do sigilo telefônico e telemático do general. Aí a gente vai poder saber direitinho com quem ele falou e perguntar para ele qual era o assunto numa hora daquelas, porque eu duvido que seja receita de bolo. Eu também gostaria muito de ter acesso às câmeras do Ministério da Justiça para que a gente saiba qual a movimentação que foi feita pelos responsáveis diretos pela segurança pública. Ficou uma lacuna aí porque hora estava na janela, hora chegou depois e assim, não pode ter dúvida perante uma questão tão séria, né? Queremos fatos e os fatos só serão revelados através de imagens e documentos, não de narrativa. E assim, não dá para passar pano aqui e eu não vou fazer isso. A direita errou sim e que fique a lição do que nunca mais pode ser feito. Essa vai ser a história que nós tiraremos de aprendizado para que nunca mais se repita. Mas será que a direita foi sozinha? Será que alguém incentivou? Alguém facilitou visando algum ganho político? Após o 8 de janeiro, a agenda da censura das redes parou de andar e começou a correr. Uma pauta que é muito cara a Lula, que durante anos está dizendo que quer regulamentar os meios de comunicação. Lula pode ter as suas mídias tradicionais amigas, mas a internet não o perdoa. E aqui, nas redes, ele perde e perde feio. E todo mundo sabe disso, como conta o Estado de Minas, que é em 90% das vezes suco de petismo. 5 de março de 2023, bolsonarismo cresce e esquerda encolhe nas redes, diz a agência. Estudo feito pela MPA indica a resiliência do bolsonarismo e desmobiliza a esquerda nas redes sociais desde as eleições. Portanto, as redes sociais são um problema para o Lula, que após o 8 de janeiro ficou mais fácil de resolver.
Tanto que o Lira anunciou que essa semana o PL das fake news será votado e ele vai ser aprovado. Bom, eis um momento importante pra gente, que é maioria nas redes, se mobilizar. E eu vou fazer um vídeo essa semana agora, antes da votação do PL das fake news, detalhando tudo. Nesse vídeo o assunto é CPMI. O que de fato aconteceu é o que todos nós temos o direito de saber. E qual é a situação que se impõe agora? Qual é o momento atual? Após a péssima repercussão, após a intensa pressão popular que quer respostas, e pelos parlamentares que possuem essa dúvida legítima, a CPMI vai acontecer de qualquer jeito. E vendo que é irremediável, quem até ontem queria sabotar a comissão a qualquer custo, agora se põe a favor da criação da CPMI, mas alega que quer a presidência e a relatoria da comissão. Deixa eu explicar uma coisa. A esquerda não queria de forma alguma essa investigação através da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI. Eles não queriam que ela acontecesse. Os caras ofereceram cargo público, ameaça para sabotá-la e agora, encurralados, eles acham que têm o direito de ter à frente da comissão Randolfo Rodrigues? Omar Aziz? Renan Calheiros? É subjugar a inteligência de qualquer pessoa, de qualquer uma que identifica que os sabotadores da comissão querem comandá-la. E isso não vai acontecer porque se o Rodrigo Pacheco, que agora diz: "Ah, Lula, vocês deviam ter apoiado a CPMI desde o início, que chato", permitir que tal indecência aconteça, meu amigo, faz as malas e sai do Brasil. Isso não vai ser mais um país, e sim a confirmação da República Federativa dos Bananas. E o Brasil é muito mais que isso. Bom senso e vergonha na cara fazem bem a todos. Fica aí a dica. Mas eu também não acho que a comissão deve ser palco para espetacularização. Eu sei que a gente curte uma treta, mas eu não quero um show. Eu quero respostas às perguntas legítimas que nós possuímos. Eu espero que o Legislativo retome o prestígio que deveria ter como representante do povo e que, em breve, eu possa voltar com um vídeo de respostas às dúvidas que todos nós temos. Dia 26 de abril, a CPMI será oficializada e que os trabalhos comecem. Galera, devido à aproximação absurda de Lula com a China, nesse domingo às 10 da manhã eu convido você a tomar café da manhã comigo e outros especialistas, porque sim, a direita tem especialistas. E a gente vai conversar sobre quem realmente é essa potência que nós estamos querendo transformar em melhores amigos. Domingo de manhã você não pode, você já tem compromisso, às 10 da manhã no meu Instagram, que é o @BárbaraPessoalOficial. No mesmo domingo vai sair na plataforma um novo episódio sobre as revoluções vermelhas pelo mundo, com o episódio da China. Portanto, se você ainda não faz parte da família, entra no www.teatualizei.app e chega mais. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já o meu muito obrigada. E agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo? Discordam de mim? Qual é seu ponto de vista? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E a gente vai conversar. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!